colegas, caríssima advogada que me antecedeu aqui em cumprimento, eu registro a honra de participar desta audiência pública nesta corte, que merece todo o nosso respeito e a nossa admiração. Falo em nome da ABCIP, e a ABCIP esclarece que dividirá sua manifestação em duas partes. No primeiro momento, senhor presidente, procurará responder ao objeto da afetação se servindo de ferramentas típicas da dogmática jurídica. E num segundo momento, já aí por meio da matemática e de exemplos práticos e concretos, simples e diretos, procurará demonstrar que os sistemas de amortização, inclusive o sistema Price, não capitalizam juros e, portanto, não estão alcançados pela vedação estabelecida pelo artigo 4º da Lei de Usura. O objeto da afetação, senhora ministra relatora, é definir o conceito jurídico de capitalização de juros. E, a partir dessa definição, quer-se definir também o que está efetivamente vedado, proibido pelo artigo 4º da Lei de Usura. Isto é, o tribunal quer saber se esse dispositivo proíbe apenas aquilo que matematicamente define-se como anatocismo, isto é, a incorporação de juros vencidos ao capital para cálculo de novos juros sobre o novo capital, ou se veda também toda e qualquer operação de juros sobre juros. Nosso ponto de atenção, então, senhores ministros, é o texto do artigo 4º da Lei de Usura. E longe de pretender fazer qualquer análise dogmática que vossas excelências ainda não tenham feito, proponho-me apenas a expor algumas constatações que nos parece que podem contribuir para a definição do sentido e do alcance do artigo 4º. A mais evidente delas, a primeira delas, é a de que o dispositivo se divide em duas partes. Na primeira parte, há a proibição de contar juros de juros. Na segunda parte, abre-se uma exceção a essa proibição, pois admite-se a acumulação dos juros vencidos ao capital, desde que, diz o texto normativo, em período anual. A lei admite, portanto, a acumulação de juros vencidos ao saldo devedor. Para alguns, essa primeira parte, na forma como aparece na lei, representaria uma proibição peremptória de qualquer operação de juros sobre juros. Tudo que assim se contratasse estaria em confronto com o que dispõe a regra do artigo 4º. Outros sugerem que o legislador teria dito menos do que deveria ter dito, pois deveria ter dito com todas as letras que a proibição compreenderia contar juros de juros vencidos. O que se propõe é que se faça uma outra leitura desse dispositivo, observando o texto na sua integralidade e dele extraindo todo o rendimento possível. Não parece haver uma outra forma de contar juros de juros senão incorporando-os ao capital para no período seguinte calcularem-se novos juros. Do ponto de vista matemático, não há outro resultado ao se contar juros de juros, senão o fenômeno que também, no âmbito da matemática, define-se como anatocismo. Mas há uma questão hermenêutica que nos parece relevante. O dispositivo não pode ser lido apenas na sua primeira parte. A segunda parte completa seu sentido e a sua extensão. A segunda parte cria uma exceção à regra geral fixada na primeira parte. Ou seja, ambas, primeira e segunda, disciplinam o mesmíssimo fenômeno. E a partir dessa leitura, nos parece adequado compreender que a proibição contida na primeira parte não é absoluta. Na primeira, proíbe-se a incidência de juros sobre juros. Na segunda, o texto legal estabelece claramente, permite a incorporação de juros vencidos ao capital em condições especiais. Então, é forçosa a conclusão no sentido de que a proibição contida na primeira parte se refere à acumulação de juros vencidos ao capital para cálculo de novos juros, nem em período inferior ao anual. Duas conclusões podem ser rapidamente extraídas dessa observação. A primeira delas é que o artigo 4º veda apenas a incorporação de juros vencidos ao capital. Não veda qualquer operação de juros sobre juros. A segunda é que tal proibição não é absoluta, pois o dispositivo admite, sob condições, a incorporação de juros vencidos ao capital. Com isso, e resumidamente, como o espaço exige, pode-se afirmar que o artigo 4º veda apenas o fenômeno do anatocismo. Transpondo tal constatação para os sistemas de amortização utilizados no país, pode-se dizer que nenhum deles capitaliza juros, salvo em situações excepcionalíssimas, e diga-se de passagem, ministra relatora, já apreendidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como é o caso, por exemplo, da amortização negativa. Especificamente em relação ao sistema Price, tem-se absoluta segurança em afirmar que ele não capitaliza e, portanto, não é alcançado pela vedação legal. Não há incorporação de juros ao capital para cálculo de novos juros.
E tampouco o fator exponencial presente em sua fórmula gera qualquer incorporação ou vantagem para o credor em relação aos juros, quando do cálculo do valor da prestação. Existe sim um exponencial na fórmula, utilizada para o cálculo da prestação, mas sem qualquer influência direta sobre o cálculo dos juros. Como o engenheiro que me sucederá na tribuna, com quem divido esse espaço, senhor presidente, demonstrará claramente, esse fator exponencial influencia apenas e tão somente no cálculo da parcela da amortização. E é esta que cresce exponencialmente, e não o total dos juros. Eu espero, senhores ministros, com essas rápidas palavras, com este exercício hermenêutico simples, ter prestado uma contribuição adequada a essa audiência pública. Muito obrigado. Prestou sim, professor. Prestou excelente contribuição. Agradecemos a Vossa Excelência. Doutor Renaud Valério da Silva. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Aliás, 7 minutos e meio. Excelentíssimos senhores ministros, prezados advogados, caros colegas, senhoras e senhores, coube a minha honra e o prazer de apresentar o sistema de amortização praticados no Brasil, tendo como pano de fundo a lei da usura, notadamente o seu artigo 4º, o qual proíbe contar juros dos juros. Acertadamente e brilhantemente defendeu o professor Vâmbio que o artigo 4º aplica-se tão somente à fase de inadimplência contratual. Ousamos afirmar, e provaremos, se interpretação diversa for dada, que os sistemas de amortização estão em perfeita harmonia com o artigo 4º da lei de usura, ou seja, não contam juros de juros. Trouxemos 3 exemplos, 3 sistemas para análise, o sistema Price, o sistema SAC e o sistema americano. Todos os sistemas, independente de qual seja o sistema adotado, é composto de prestação, que é amortização mais os juros. Devemos lembrar sempre que essa é a composição válida para todos os sistemas. Diferem-se esses sistemas, o sistema Price, sistema SAC e sistema americano, como o próprio nome diz, eles diferem da forma de amortização, tão somente, não da contagem de juros. Trouxemos um exemplo clássico, na verdade, o cálculo da prestação num sistema Price. Trouxemos apenas como exemplo que a composição da fórmula está o fator exponencial. E chegamos, com a sua substituição, um valor de prestação de R$ 315,47. As condições do financiamento é capital mutuado de 1.000 unidades monetárias, taxas de juros de 10% ao mês e um período de 4 meses. Chegamos, então, a um valor de 315,47. Queria só que os senhores guardassem esse número, porque nós vamos decompor a Price agora e ver aonde que se encontra essa exponenciação, essa progressão geométrica e como que ela é composta. Nós temos claramente, pela própria definição do sistema Price, que as amortizações crescem exponencialmente. Ora, se elas crescem exponencialmente, elas estão sujeitas a uma progressão geométrica, as amortizações. Ora, a fórmula, esse algoritmo, na verdade, de cálculo de uma somatória de uma PG, que é uma progressão geométrica, nós podemos e temos condições de calcular a primeira amortização, que é o quadro seguinte. Então, substituindo todos esses valores, a nossa razão de progressão vai ser 1 mais I, o capital mutuado é a somatória das amortizações e o empréstimo de 1.000 unidades monetárias, período 4 meses e 10% ao mês, o mesmo do nosso exemplo anterior. Então, vamos ao cálculo da primeira amortização. Primeiro cálculo da Price, agora, nós vamos fazer na amortização. Nós temos a PG, a somatória das progressões geométricas das amortizações de 1.000 unidades monetárias. A minha razão de progressão vai ser 1,10, o período 4 meses. Nós teremos, então, o cálculo da primeira amortização. Geometricamente crescendo, nós temos as outras amortizações. A segunda amortização vai ter um crescimento exponencial, a terceira também, a quarta também, e vai crescer exponencialmente. Então, percebemos que as amortizações crescem exponencialmente. Iniciou com 215, 237, 260 e 286. A somatória de todas essas amortizações é o capital mutuado,
Não houve nenhuma alteração em nada. Usamos uma exponencialidade e chegamos ao capital mutuado. E que está aqui a fórmula da primeira parte da price. Amortização progressiva, crescente, exponencialmente crescente, chegando ao capital mutuado. Com isso, eu tenho condições de calcular o saldo devedor, que era 1.000, era o capital mutuado de posse do devedor durante o primeiro período, depois passa para 784, que é o segundo período, e assim por diante. Há um decréscimo do saldo devedor e há um crescimento exponencial das amortizações. Essas duas colunas, agora, elas podem ficar congeladas, elas não vão mexer mais. Elas vão ficar exatamente na posição em que estão. Se eu quisesse, por algum motivo, calcular juros sobre juros, o meu saldo devedor deveria ser calculado em função dos juros, não os juros em função do saldo devedor. Esse é um fator importante, porque ele vai ficar fixo exatamente nesse ponto. Os outros sistemas de amortização, eu posso mudar a amortização. Se eu quiser uma amortização constante, coloco 250, 250, 250 e vai somar as mesmas 1.000 unidades monetárias. Vamos, então, ao cálculo dos juros. O juros simples. Os juros é sempre calculado por conceito, sempre em cima do capital mutuado ou do capital amortizado. Por óbvio, é o capital que está em posse do devedor e pertence ao credor. No primeiro instante, eu terei 1.000 unidades monetárias de posse do credor, que ele vai pagar um juros de 10%, que será 100 unidades monetárias. No segundo instante, ele já não está mais posse de 1.000, porque ele amortizou, ficou com 784, 10% dá 78,45, e assim por diante. Prova-se o decréscimo dos juros e a exponencialidade nas amortizações. Temos, então, os juros colocados de 100, 7845, 5475 e assim por diante. Vejam que os juros foram calculados em função do saldo devedor, e não o saldo devedor em função dos juros. Nós teremos, então, por final, a parcela devida no sistema price, que é a somatória de juros mais amortização, e que, por sinal, vai chegar em 315,47. Exatamente o cálculo que foi feito pela price. E está aqui, então, a tabela final, onde nós temos juros, amortização, parcela e saldo devedor. Volto a insistir que amortização e saldo devedor ficaram estáticas após os seus cálculos. Modificar os juros, calculado sobre o saldo devedor amortizado, sem incidência de juros em hipótese nenhuma. São essas as nossas considerações, excelência. Pois não, obrigado, professor Renor Valério da Silva. Bom, pois não. Devemos encerrar esse terceiro painel, assinalando, como ainda comentava aqui com o doutor Procurador da República, que estamos cogitando de problemas situados no núcleo da fase superior do capitalismo, que é exatamente o cerne das relações financeiras. E eu dizia, a Sua Excelência, realmente é assim, como foi narrado pela doutora Andressa. Mas, por outro lado, mesmo a esses custos exponencializados, é isso que permite a aquisição de bens de consumo pela classe média e até pela classe submédia. Contava para ele aqui que eu consegui, temerariamente, comprar um carro em 60 meses. Eu vou pagar talvez 3 vezes o carro. Mais ou menos isso. Se pegar as prestações e multiplicar por 60, dá 3 vezes o preço do carro hoje. Mas eu não tenho dinheiro para comprar à vista. A alternativa é não comprar. A casa, em Fortaleza, foi a mesma coisa. Comprei no Banco do Nordeste. Eu pago umas 5 vezes a casa. Mas, se não fosse assim, não comprava. Né? Tem esse aspecto aí também, que não pode ser negligenciado, ministro Paulo. E como é que tu compra as coisas? Se tirar esse arroxo desses juros capitalizáveis, compostos, não sei o quê, o nome que se der. O que é certo é que o sistema funciona assim. E se não for assim, as pessoas que não têm dinheiro ficam fora do acesso aos bens de consumo. Como é que podia comprar um Cruze, por exemplo?
Foi 80 mil conto. Ué, eu vou pagar, talvez 240. Mas senão eu não comprava. Isso, né, ministra relatora? Isso tem que ser ponderado também, porque faz parte do sistema a expectativa de aquisição das coisas por quem não tem dinheiro. E aí? Bom, eu vou encerrar esse terceiro painel, passando a palavra para o ministro Marco Buzzi, que vai presidir o quarto painel, e quero dizer a todos os expositores que, para mim, foi particularmente enriquecedora esta audiência. Eu agradeço muito a Vossa Excelência, ministra Isabel Golotti, ter me convidado, ter me distinguido com a oportunidade de presidir rapidamente esse painel. Eu achei excelente a sua iniciativa e extraordinário o resultado do encontro. São pessoas altamente qualificadas, extremamente informadas sobre o assunto e passaram, para mim, informações rigorosamente preciosas. Ainda bem que este assunto está a cargo de uma relatora que tem um conhecimento fantástico sobre o tema, é uma magistrada experimentada, prudente, competente e traz o senso de justiça e de equidade no seu DNA, porque é resultante de duas vertentes judiciais altamente admiráveis por todos os especialistas do Brasil. Eu disse ainda há pouco, né? Se me deixarem falar, eu vou para meia-noite. Ministro Buzzi, Vossa Excelência. Muito obrigado a todos, muito obrigado, muito agradecido. Achei proveitosíssima a audiência, proveitosíssima. Parabéns a todos, parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigada a Vossa Excelência pela participação, pelos elogios. Já antecipo os debates na